Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um dia um pouco chato aqui, né? Vamos falar sobre Rússia e Ucrânia, invasão ali consumada, então guerra. Vamos colocar isso já na pauta de início. É um vídeo que eu devo postar para vocês até num horário não muito convencional. Eu que posto às 5 da matina quando eu acordo e depois só na hora do almoço ou de repente à noite. Pois bem, hoje eu vou postar aqui, pessoal, antes de eu começar, inclusive o Morning Call lá da Necton, vou postar antes do pregão, para tentar passar a minha mensagem, qual é a minha opinião sobre o pragmatismo que nós temos que ter, e especificamente nesse conflito Ucrânia-Rússia, OTAN, Estados Unidos. Tá? Aonde nosso dinheiro pode ir para sofrer menos ou para ganhar, para rentabilizar em cima de algo que é uma desgraça. Que é um assunto terrível, né? Nada me tira da cabeça. Quanto mais tempo no poder ou com muita influência o ser humano fica, piores são as decisões tomadas. É incrível como o tempo é o grande delimitador que a gente tem que fazer evoluir aí a nossa democracia de certa maneira e até também, tá, toda a nossa política como em geral, né? Mas não vou opinar aqui sobre certo ou errado. Vamos falar sobre pragmatismo, sobre aonde pôr o nosso dinheiro. Esse é o assunto de hoje. Vou trazer aqui então o que a Ucrânia produz, o que a Ucrânia exporta, o que pode estar em jogo, o que está em jogo, pode não, o que está em jogo na Europa e para o Brasil, tá? Porque é muito importante para a gente. Qual foi a resposta do mercado antes do pregão abrir, ou seja, na madruga Ásia, na madruga também os contratos futuros negociados Europa e Estados Unidos. Vou falar isso sem abrir o nosso pregão aqui antes, sem que o nosso pregão, o Ibovespa, tenha sido aberto, tá bom, pessoal? Então, é um achômetro meu de tudo que a gente pegou aqui na madruga, tá? Ainda é mais ou menos cedo, são 8 horas agora em ponto, tá? Vamos lá pro papo principal. Eu vou trazer para vocês aqui, antes, só um agradecimento rapidinho. Obrigado para quem tá sendo membro do canal, se inscrevendo, né? Dando like e tal, aquela coisa toda bonita de youtuber profissional e sendo membro. Muito obrigado de verdade. A gente tá quase atingindo 100 membros, tá certo? Tem 3 maneiras de você patrocinar o canal aqui. Agradeço bastante, tá? Entrem em contato comigo quem for assinando, principalmente o de R$8, né, que você tem todos os benefícios lá do Telegram, da minha carteira e de outras cositas mais dos vídeos semanais de acompanhamento. Então, obrigado para quem está sendo membro. Feito isso, pessoal, vamos para o papo principal, tá? Então, o cenário 24/2, que é quando eu falo com vocês, é o seguinte: quando a gente olha aqui, eu vou dar um zoom, tá? Utilizar o meu point ou fix e vamos lá, commodities versus índices, que essa é a primeira resposta, pessoal, não é Bruno opinião ainda, tá? Aqui é fato, o que está acontecendo com os ativos financeiros, tá? Aquela distância ainda que nós temos, principalmente com pouco tempo, entre economia real e economia financeira. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Guerra, conflito geopolítico, mudança de política monetária, mudança de política fiscal, fatos relevantes de uma empresa que impactam mercados em gerais. No mercado financeiro e economia real, no primeiro momento, semanas, dias, tem uma diferença muito grande. Tá? O que acontece no mercado financeiro, o que acontece na economia real. Tá? Guerra é a mesma coisa. No mercado financeiro, a gente tem o que de resposta, pessoal? Índices muito provavelmente vão postergar quedas. Tá? Aqui são os índices à vista. Com a guerra consumada, nós temos só a Ásia. Tá? Então a gente tem Hansen caindo 3%, Hong Kong, a China também caiu, a Japão caindo 1,81%. Tá? Ontem, já na iminência da guerra, todo mundo caiu. S&P, Dow Jones, DAX e Reino Unido. Tá? Hoje deve continuar essa queda. Os mercados futuros estão caindo. Tá? Para congelar a imagem, eu trouxe aqui os mercados à vista, mas a Ásia já negociou, sabendo já da treta Rússia e Ucrânia e dos primeiros ataques. Tá? Já são, até o que eu estava lendo aqui para vocês, para fazer o vídeo, são 40 óbitos, infelizmente, que nós já tivemos e simplesmente a guerra startou. Tá? Agora, em contrapartida, tudo vermelhinho nos índices, mas tudo verde o quê? Em grãos, commodities em geral, tá? Algumas mais do que as outras, tá? E como que a gente traz contexto? Como que eu vou trazer contexto? Vamos estudar a Ucrânia, pessoal, tá? Rússia, petróleo. Ucrânia, logística para o petróleo. Por isso que o petróleo está voando, tá? Vou trazer o petróleo, obviamente, mas aqui tem muito do solo ucraniano sendo um grande celeiro europeu, tá? E eu vou trazer esse estudo. Mas a primeira resposta, pessoal, de novo, diferença entre economia real e economia financeira. Lembrem de março do ano passado, aqui no Brasil. Pandemia pegando lá, no pior dos casos, 4 mil óbitos chegamos a bater e bolsa subindo. Tá? Por quê? Em um curto espaço de tempo, ou a economia financeira responde de um jeito, tá? Por medo ou euforia, por proteção ou euforia, tá? E a economia real responde de outro. No médio prazo, tende a convergir.
Veja o que a política monetária, por exemplo, fez com a economia financeira depois de 2, 3 meses. Começamos ali em março, subir juros. Em julho tivemos aquele 1% de alta e o mercado fez topo quando? Em julho. Mas começou em março, abril a política monetária. Então no mercado financeiro, depois de 3, 4 meses, já começou a haver uma abundância do dinheiro. Tá? Do destino do dinheiro. Na economia real, a gente vai ver agora, a partir de junho, talvez ali, os resultados, ou melhor, os impactos da política monetária, tá? Então a economia real demora bem mais do que a economia financeira. Só um papo aqui para contextualizar o que é mercado financeiro, tá? Aplicações versus economia real, tá bom, pessoal? Para você não ter nenhum tipo de preconceito, vamos assim dizer, ou mesmo um cenário, né? Dizendo, olha, o contexto de um é mais rápido do que o contexto do outro. Aqui o que estão respondendo hoje, commodities para cima, índices para baixo, faz sentido, quebra de oferta, por quê, pessoal? Quando a gente estuda a Ucrânia, tá? Não é brincadeira o que eles produzem, não, tá? A Ucrânia talvez seja ali um dos solos mais férteis da Europa, tá? E é um celeirinho, sim, da Europa e da Ásia, tá? Vamos lá. Top exportação, tá? De produtos de agricultura para a União Europeia, tá? Os Estados Unidos é o primeiro, o que mais distribui, deixa eu dar um zoom para vocês aqui, o que mais distribui produtos agrícolas, tá? Para a União Europeia é os Estados Unidos. E o Brasil logo em seguida, tá? Então vamos lá. Brasil logo em seguida, e em terceiro, veja quem tá ali, Ucrânia. Acima da China, pessoal. Então, quem mais exporta? É exportação ali para a Ucrânia, mas é só, né, sair na tangente ali, já está em praticamente a Europa inteira, já que a Ucrânia, geopoliticamente falando, ele faz divisa, vamos dizer assim, entre Rússia e Ocidente. Tá? Então, a Ucrânia é a porta de entrada. Por isso que o petróleo também depende muito da Ucrânia, apesar de ela não ser tão protagonista na produção como a Rússia é, pois, logisticamente, ela é importantíssima, tá? Ela barateia muito a logística de transportação, seja por gasoduto, oleoduto ou caminhões, tá? Bom, então a Ucrânia é a terceira colocada, pessoal. O Brasil está em segundo e aqui é um ponto. Se a Ucrânia está sendo bombardeada, tá? Infelizmente, sou contra, tá? O conflito, mas não vou me estender aqui sobre a minha opinião do conflito ou não. O Brasil é o primeiro beneficiado, os Estados Unidos o segundo. Tá, perdão, os Estados Unidos é o primeiro beneficiado, o Brasil é o segundo. Ponto, pessoal. Então, fluxo financeiro, economia financeira não vai deixar de vir para cá, tá? Não vai deixar de beneficiar, de novo, ativos financeiros brasileiros. Contrato de soja subindo, empresas daqui ganham muito mais dinheiro. Inflação de commodities alta, empresas aqui ganham mais dinheiro. Bom, quebra de oferta da Ucrânia, é fato, tá tocando bomba lá. Tá? Lei marcial, certo? Então, Brasil, China, Argentina, Estados Unidos, Suíça, Turquia, Indonésia são beneficiados via mercado financeiro num primeiro momento. Tá? Num primeiro momento. E num segundo momento, muito provavelmente, na economia real também. Porque se postergar muito essa guerra, e aí é o medo, né? Se a guerra continuar por muito tempo, pessoal, vai chegar uma hora que vai acabar os estoques que já foram comprados da Ucrânia, por exemplo, e a Ucrânia não vai conseguir mais passar esses estoques, produzir e exportar, logo o Brasil vai ter aqui um protagonismo maior, os Estados Unidos um protagonismo maior, a China um protagonismo maior, a Argentina e por aí vai. Então, de novo, pessoal, economia real, uma coisa, economia financeira outra, mas no médio prazo elas tendem a convergir. No primeiro momento, commodities para cima, fluxo não deve sair do Brasil. Então, por mais que seja um papo ruim, tá? Na economia real, terrível, uma catástrofe, uma guerra, para as finanças, para as aplicações, não necessariamente, e não, na minha opinião, não, tá? Vamos lá para outro estudo aqui, tá? Aqui é o seguinte, produção global agora e como que a Ucrânia está ranqueada, tá? Então, em coisas que eu não sou muito chegado, né? Mas vamos lá. Óleo de girassol, ou girassol, a Ucrânia é a primeira do mundo. E esse cara aqui está na indústria de diversos outros produtos, tá? Desde o restaurante até vários outros produtos processados, pessoal. Então, sunflower seeds aqui, que é o grão do girassol, tá? Ela é a primeira produtora. Milho é a sexta mundial. Cevada, sexta, tá certo? Canola, sétima, tá? Trigo, nona, tá? E soja é a nona também. Então aqui, olhando para o Brasil e para os Estados Unidos principalmente, o benefício já tá aqui, ó. Bum, tá? Milho. Trigo não tanto, aqui é mais a Argentina que vai se beneficiar. Bum, soja. Tá? Então o Brasil aqui se beneficia. Ativos da economia financeira já hoje vão se beneficiar num primeiro momento e no médio prazo, se continuar
Médio prazo, meses, pessoal. Se continuar o conflito, vai se beneficiar, porque a demanda tende a continuar, pessoal. Só a oferta que vai ser quebrada de um país que é protagonista em grãos. Ponto, tá? Então, a gente sabendo ter esse contexto, para onde vai nosso dinheiro, né? No curtíssimo prazo, commodities vão se valorizar, principalmente essas específicas, você pode ganhar um dinheirinho, alocação ali. No médio prazo, você vai ter que olhar com mais calma, tá? Para rebalancear, de repente, as suas commodities que estão subindo e aí, de repente, voltar, tá? Para ativos que caíram na sua carteira, mais focados em mercado doméstico brasileiro. Então, há essa janela de oportunidade de bombar, dobrar a aposta em commodities específicas, para depois, quando na economia real a gente já estiver chegando no fim, ou muito próximo de um fim desse conflito, torço para que seja o mais rápido possível, você rebalancie, né? Troque esse lucro e coloque em empresas domésticas aqui do Brasil que não tem nada a ver com commodities, ou que se beneficiam da deflação de commodities, como é o caso de uma Ambev. Hoje, para mim, olhando esse cenário, cevada tá aqui, Ambev usa, trigo, provavelmente a M. Dias usa, provavelmente não, com certeza a M. Dias Branco usa. Então são duas indústrias brasileiras que importam, tá? Elas devem cair, na minha opinião, o cenário para mim hoje, tá? Enquanto essa guerra continuar, elas devem cair. Pois bem, então é a venda delas, mas a compra das commodities. Faz sentido, tá? E de repente, mais para frente, quando a gente tiver mais facilidade de enxergar o fim desse conflito, sai das commodities e vem para as indústrias que utilizam, por exemplo, as tais commodities. E quanto mais barato, mais margem ela tem. Então faz sentido para mim esse pensamento. Deixe nos comentários o que vocês acham, tá? Utilizei aqui duas empresas, tá? De cobaia, M. Dias Branco e Ambev. Tá? Pragmatismo, pessoal. Hoje, antes da abertura de mercado, renda fixa para 6 meses, tá? Para o ano, né? Eu coloquei vencimento 6 meses ali só para trazer para vocês que tem CDBs, por exemplo, pagando 12,30% e com vencimento a 6 meses. Então você estaria líquido para a eleição, por exemplo, ao investir em fevereiro/março. Tá? Tem IPCA mais 5, tem 11,33% também pré-fixado. Se você for para isento de imposto de renda, cai ali para 9, cai para 10. Mas ainda assim, quer ficar fora disso? 6 meses, fixa a sua renda. Eu não vou colocar aqui os CDIs, tá? Porque aí você tem que fazer algum tipo de projeção e você não tem a sua rentabilidade certa, tá? É uma aposta. Agora, o pré-fixado é certo, é isso que você vai receber. Então, pragmatismo, tá sem saber o que fazer, não quero deixar o dinheiro parado, renda fixa. É um bom momento para você fazer esse planejamento, tá? Ter esse insight. Hoje, essas rentabilidades devem subir, tá? Porque o risco subiu. Tá? Então, estou colocando para vocês o pré-mercado. O mercado secundário, pessoal, se você tem o seu assessor aí, que liga para ele já, às 9, às 8, até às 10, porque abre às 11 ali o mercado secundário, porque para os assessores de investimento, eles têm a prateleira do mercado secundário que a gente não tem. Tá? Como cliente. Então, eles têm acesso a melhores produtos, tais como aqueles CDBs, aquelas LCAs, LCIs com juros mensal, tá? E com melhores taxas. Mas esses produtos acabam rápido, tá? Porque tem muita demanda e o mercado secundário é que coloca o assessor ali em primeiro colocado para chegar até ele. Tá? Muitas vezes não chega na prateleira dos sites. Beleza? Então, também outra dica que eu falo para vocês é isso. Tá? Bom, petróleo voou, pessoal. Estamos aí a $105. Então, Brunão... errou no petróleo, errou também no minério de ferro. O minério de ferro agora está mais comportado dentro dos nossos níveis, mas eu esperava $128 a tonelada, foi para 150, tá? Um outro ponto nosso, mas também muito acima do 128, tá? A China expansionista, bastante mudança de política monetária por lá, a única expansionista do mundo. Então, muitas coisas, pessoal. E aqui eu quero colocar os meus 2 erros nessas duas commodities. Óbvio que o petróleo, pessoal, vinha para uma convergência mais normal com a possibilidade da paz Rússia e Ucrânia, mas essa paz durou 2 dias. Tá? Depois teve o conflito e o céu é o limite. Tá bom, pessoal? De novo, possibilidade de quebra de oferta. Possibilidade de quebra de oferta e uma demanda estável, tá? Minério de ferro, mais especulação ali, porque China não começou, não está crescendo o que ela falou, o que ela está pondo combustível, né? Cortando ali sua taxa de juros. Então, minério de ferro, bastante especulação. O petróleo, de fato, tá? Tem uma demanda estável e uma oferta cada vez menor. Tá? Então faz sentido o petróleo subir mais fundamentado. O minério de ferro eu acho que não. O minério de ferro muito provavelmente deve convergir ali para os 120, 110 e talvez até
ficar ali sem muita volatilidade. O governo chinês até tem mais eficácia em conter especulação. Petróleo, pessoal, subindo. Minério de ferro, ele está estável, tá? No 128, que era o meu alvo, mas foi até o 152 com essa surpresa, tá? Dessa política expansionista chinesa. Então, eu tendo a acreditar que a Vale e a Petro vão ser duas ótimas pagadoras de dividendo. A Petro já divulgou seu dividendo gigantesco. Inclusive, vai ser um problemão esse dividendo, porque vai ter política no meio, vai ter gente lá de Brasília cornetando, porque se o petróleo está $105, pessoal, vai ter reajuste. Vai ter reajuste, vai ter mais inflação. Tendo mais inflação, política. Março, definição dos ministros. Vai ter muita Petrobras nas discussões, mas muita mesmo, tá bom, pessoal? Então, preparem-se aí os cintos da Petrobras. O índice de commodities, o CRB, voando, então nem preciso comentar. O índice dólar moderadamente também subindo, tá? O DXY, tá? Moderadamente também subindo. Então, os fluxos para o curtíssimo prazo, dólar commodities, dólar commodities, dólar commodities. Para o médio prazo, pessoal, vai depender de como essa guerra vai se postergar ou não. Mas o que eu falei para vocês é: não tenham preconceito, tenham pragmatismo, levem o seu dinheiro de acordo com algumas identidades ali macroeconômicas que você consiga enxergar. Eu passei alguns grãos, passei 2 empresas ali que vão sofrer. Você pode, de repente, ter uma opinião diferente, deixe nos comentários. Mas eu acho que esse vídeo pré-pregão dá um norte, talvez, para vocês de como eu estou pensando. E se isso te ajudar, deixe nos comentários, né? Eu finalizo por aqui dizendo que o fluxo dificilmente, tá? Muito dificilmente não dá, né? O fluxo dificilmente financeiro vai sair do Brasil no curtíssimo prazo, essa semana que vem, tá? Deve começar a sair quando a gente estiver no processo do meio ou final desse conflito. O fluxo que eu digo para commodities, pessoal. O cenário é perfeito para o Brasil no curtíssimo prazo para aplicação financeira. Tentei falar para vocês, assim como é interessante para a Argentina, assim como é interessante para outros exportadores, porque um grande celeiro está fechado. Tá? Um grande celeiro está fechado, commodities já apontam para cima, mercado financeiro é rápido, né? Economia real, médio prazo deve convergir. E aí eu trouxe alguns insights para vocês. Espero ter ajudado de coração, pessoal, certo? Bom pregão aí turbulento para todos nós. Um abração. Tchau, tchau.